Boa tarde, bem-vindos ao 15 Minutos a Zé Carmo, desta vez para a segunda temporada. Zé, bem-vindo aqui ao teu espaço. Lá viva Paulo, é um prazer estar de volta. Já tinha saudades. É verdade, também já tinha algumas saudades, confesso. Bem, é bom referir que tu estás cá como qualidade de comentador, como sempre tiveste comentador da Fórum TV. Obviamente que estás ligado, porque fica bem claro, a um partido nacional, que é o CDS, e isso, porque não haja A condição de militância nunca foi... para que seja tudo exatamente. transparente, mas sobretudo aqui estás como comentador da Fórum TV e para iniciar esta segunda temporada do 15 Minutos a Zé Carmo, um programa que é teu e que os temas são teus. Tu escolheste hoje um tema muito pertinente, que está aqui na atualidade, que é o IC35. Nós temos 15 minutos, vamos gastá-lo todo. Se calhar até é muito pouco tempo para aquilo que temos de falar. Zé, eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre esse tema, mas também que recuasses um pouco atrás, porque a verdade é que estiveste bem envolvido nisso quando estavas na Secretaria de Estado da Economia, no Ministério da Economia. Sim. Ora bem, estou só fazendo esse parênteses, no fundo, e eu acho que a ideia, no fundo, é um pouco transmitir a ideia de que o IC35 e a seleção dos projetos que são estruturais para o país, naturalmente têm que envolver aquilo que são as necessidades das populações locais, mas depois numa lógica de abrangência nacional. E, portanto, o que, atendendo ao ruído que tem havido, nomeadamente entre os partidos locais, sobre este tema, eu acho que era importante esclarecer, do ponto de vista daquilo que era a prioritização dos projetos num plano estratégico a nível nacional, que na altura foi elaborado pelo Ministério da Economia, do qual, no fundo, onde eu era assessor do Ministro, e que era liderado essencialmente pela Secretaria de Estado dos Transportes, mas que envolveu não apenas, ou que teve a aprovação não apenas dos partidos que apoiavam o Governo, o PSD e o CDS neste caso, mas também uma grande envolvência e uma grande contribuição do Partido Socialista, à data, e depois de uma série de outras entidades, porque este projeto, ou este plano estratégico, que é o PETI 3 Plus, era um plano estratégico de transportes e infraestruturas que visava essencialmente também cobrir o período dos fundos comunitários do Portugal 2020, portanto que ia na altura de 2014 a 2020, sensivelmente, e envolveu também um grupo de trabalho, que era o Grupo de Trabalho das Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado, e que compunham uma série de entidades privadas, nomeadamente operadores logísticos, operadores de carga, associações de transportes, a própria CIP, e portanto envolvia uma série de entidades, envolvia depois as entidades do setor empresarial do Estado, nomeadamente as Estradas de Portugal, e a CP, que depois deram origem às infraestruturas de Portugal, mas também a REFER, o AICEP, o IMT, o próprio LENEC, que era o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, portanto envolveu estas entidades do dito setor empresarial do Estado, e depois envolveu ainda este grupo de trabalho das infraestruturas de elevado valor acrescentado, a Associação Nacional de Municípios. O principal objetivo deste grupo de trabalho era prioritizar os projetos de uma forma que fosse o mais objetiva possível, evitando, no fundo, algum tipo de favorecimento, algum tipo de decisão subjetiva depois na forma como se definiam as prioridades em termos daquilo que eram os investimentos estratégicos para o país. E, portanto, dentro deste universo, no fundo, isto depois, vamos nos focar aqui, este é um documento que está disponível, as pessoas podem ter acesso a ele, este é um documento do anterior governo, portanto, mas que foi publicado em Diário da República e, portanto, está disponível, basta fazer uma procura na net. No próprio site do governo ainda lá está o plano estratégico de transportes original, embora o PS depois já o tenha reformulado e agora anunciaram há dias, no fundo, um novo plano de infraestruturas que está a ser preparado, mas de qualquer das formas o plano estratégico original está disponível, estará sempre disponível em Diário da República, que resultou da sua publicação, e portanto é muito fácil as pessoas terem acesso à documentação que eu estou a utilizar como base. A pergunta é porque é que não avançou? Pronto, a questão é que não aqui, avançam. Pronto, vamos então indo por partes. Portanto, deste grupo de trabalho, desta análise do plano estratégico, houve várias fases, nomeadamente aquelas em que o grupo de trabalho interviu.
Da análise do grupo de trabalho resultaram essencialmente 30 projetos que eram absolutamente fundamentais para o país, de acordo com uma série de critérios que pronto, não vale a pena estarmos aqui a escamotear, mas em que a prioridade essencial era a parte portuária e a ferrovia. Pronto, o setor marítimo e o setor da ferrovia. Dentro desses 30 projetos essenciais havia 2 rodoviários, que o túnel do Marão, nomeadamente pela importância da obra, mas também, sobretudo, porque era um projeto que ainda tinha fundos do anterior quadro de referência estratégica nacional, o CREN, e que, se não fosse executado, não poderia mais beneficiar de fundos comunitários para a sua realização. Portanto, esse estava inclusivamente nos 15 de maior prioridade. Depois havia um segundo projeto que também ficou entre os 30 projetos prioritários definidos por este grupo de trabalho, que era o IP3 em Coimbra. Portanto, a ligação Viseu-Coimbra. Portanto, foram estes os 2 projetos de rodovia que este grupo de trabalho considerou como os 30 dentro dos 30 mais prioritários. O IC35? Neste caso não estava. Não obstante, não quer dizer que não fosse considerado um projeto prioritário. E, aliás, depois Deve ser claro, ou é ou não é? Não, mas não foi prioritário. Não, mas estamos a falar de 2 coisas diferentes. Estamos a falar do grupo de trabalho. Depois o grupo de trabalho fazia a recomendação e depois competia ao governo. Mas para esse grupo de trabalho, o mais importante era o túnel do Marão e a IP3 exatamente, em Coimbra. Agora, e porquê? Porque também, mesmo dentro do IC35, no âmbito da análise do grupo de trabalho, que assentava em que a prioridade ou a definição das prioridades assentava nomeadamente numa série de constrangimentos, como sejam, por exemplo, o fecho da malha da rodovia. Quando dizemos o fecho da malha da rodovia, é o que é, por exemplo, fazer a ligação entre as zonas industriais e a autoestrada, por exemplo, o nível de sinistralidade, o congestionamento do tráfego nos eixos de acesso às cidades, a dificuldade de acesso a veículos de maior dimensão. Isto eram vários constrangimentos e era da análise destes constrangimentos é que resultavam depois as prioridades. E, portanto, mesmo dentro daquilo que era o troço do IC35 como um todo, para este grupo de trabalho, a variante entre Arouca e Santa Maria da Feira era considerado de elevada prioridade porque estava no fecho da malha da rede rodoviária, enquanto que a ligação Penafiel entre os rios já ficava num segundo grupo de projetos que era de prioridade moderada, porque efetivamente os problemas do IC35 da Nacional 106, na zona de Penafiel entre os rios, resultava essencialmente do nível de sinistralidade, do congestionamento do tráfego e do difícil acesso para caminhões de grande dimensão. E, portanto, que eram 3 pontos que estavam no lote das prioridades moderadas. Pronto, portanto, mesmo dentro do IC35 tínhamos uma parte do IC35 que era considerada de prioridade elevada e outra que era de prioridade moderada. Pronto, isto foi, no fundo, um bocadinho a conclusão do grupo de trabalho definiu e da recomendação que depois fez. Pronto. Não obstante, para o Governo, na altura que elaborou o documento, o IC35, ou o corredor do IC35, ficou considerado entre Penafiel a Santa Maria da Feira, ficou considerado na sua totalidade e ficou dentro dos projetos prioritários, embora, naturalmente, sempre a serem elaborados após a conclusão dos outros 30 que eram tidos efetivamente como verdadeiramente prioritários. Há um fator a acrescentar que, na variante da Arouca Santa Maria da Feira, havia uma comparticipação do Portugal 2020, porque isto engloba várias questões distintas e uma delas era como é que se conseguia o financiamento para estas vias. E o financiamento podia ser ou público, ou privado, ou vindo dos fundos comunitários. E, portanto, quando implicava o público vinha do Orçamento de Estado, quando fosse privado haveria, de alguma forma, era necessário haver um concurso e depois fazer uma concessão ou uma PPP, ou o que fosse, e depois haveria a parte dos fundos comunitários. Devido ao elevado financiamento que tinha havido em anteriores quadros comunitários de apoio, o que aconteceu foi que neste, em particular do Portugal 2020, era muito limitada a disponibilidade de verba para a construção de rodovia, porque era considerado, da análise que tinha sido feita, que Portugal tinha uma rede de malha rodoviária que era muito boa, nomeadamente olhando para a dimensão do país. Deixa-me só retificar, isso é naqueles tempos que também temos cá a Troika.
exatamente. Sim. É óbvio que isto, a Este Troika caso. saiu depois, no fundo, a Troika, a presença efetiva em meados de 2013, mas a verdade é que abrangeu esse período também em que a Troika cá estava e em que o acompanhamento era mais efetivo e permanente. Pronto, mas dentro daquilo que era o que foi a negociação do Portugal 2020 com a Comunidade Europeia, de facto havia fortes constrangimentos à dotação de verbas para a construção de rodovia. E, portanto, desse ponto de vista, o que acabou por acontecer foi que, na rodovia, o que acabou por ficar disponíveis são pequenas verbas para terminar pequenas ligações que fecham a tal malha rodoviária, como seja, por exemplo, o Nacional 14 em Famalicão, como seja, por exemplo, o IC35 na parte da Arouca, Santa Maria da Feira, que resolvia ali um constrangimento que havia, até, por exemplo, na zona de Valdecambra também, e que são 5 km de intervenção e que permitem finalizar essa ligação a uma autoestrada, por exemplo, a uma via de acesso a um itinerário complementar ou uma coisa deste género. E, portanto, desse ponto de vista, esses projetos tinham algum financiamento e, portanto, naturalmente, na ordem de prioridade, também tinham alguma supremacia porque havia verba disponível e que não era, no fundo, que resultava de uma comparticipação europeia. E, portanto, desse ponto de vista, o IC35 ficou contemplado nos projetos a executar, mas, no fundo, quase numa segunda leva, se quisermos chamar-lhe assim. Ainda assim, no plano de estratégico de transportes e infraestruturas, no fundo, o corredor do IC35 entre Penafiel e Santa Maria da Feira ficou, no fundo, definido o seu estudo e início de execução até meados de 2017. Início de execução, não quer dizer que fosse o final. E, portanto, olhando, atendendo que estamos em 2019... É essa proposta que o Passos Coelho diz que quando sai do governo deixa-se aprovado, só faltava adjudicar. No fundo, sim. Creio que... Mas isso é o que é, não é? Não sei se... Não posso dizer que faltaria adjudicar. Provavelmente ainda haveria a necessidade de abrir o concurso, fazer alguns estudos e, portanto, sim, pronto. Mas o concurso já é para adjudicar. Olhando para o calendário, e nós hoje... porque depois há sempre situações que acontecem, como, por exemplo, a questão dos incêndios, etc., que depois podem alterar estas prioridades, não é? Portanto, aí temos que ser sensíveis a essa situação. Mas, olhando numa situação normal em que, efetivamente, se o Governo que propôs este plano o cumprisse, a verdade é que o IC35 já estaria a ser em obra, já estaria a ser construído. Pronto. O atual Governo não fez, quando entrou, fez questão de fazer a revisão, e não vou entrar em considerações sobre essa necessidade ou não, acho que não é relevante para o caso. A questão é, fez questão de rever, apesar de ter-se, no fundo, apoiado o plano estratégico anterior, a verdade é que sentiu necessidade de rever esses projetos e de, eventualmente, questionar e construir outros ou redefinir a prioridade. Temos agora em cima da mesa a construção de um novo aeroporto, por exemplo, em Lisboa, que para o anterior governo estava completamente fora de hipótese. Portanto, este coloca novamente a discussão em cima da mesa. Pronto, é o que eu digo. Não vou, para o efeito e para a situação em concreto, não é isso que releva. O que releva é que este governo, de facto, manteve o projeto do IC35 naquilo que era o chamado setor do desenvolvimento do interior, e o projeto do corredor do IC35 entre Penafiel e Santa Maria da Feira manteve-se. Todavia, com um atraso significativo, neste sentido é que, se nós formos ao balanço do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, que está hoje, que foi feito em junho de 2018, se não estou em erro, e que está no portal do Governo, a verdade é que nós vemos lá que para o IC35 ele ainda se encontra em estudo. E, portanto, ainda está em fase de estudo de projeto. Portanto, há um atraso significativo face àquilo que era a prioridade à data. Portanto, dito isto, do ponto de vista nacional, a verdade é que o projeto do IC35, não sendo dos de maior prioridade, era um projeto que estava contemplado no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, seja pelo anterior governo, seja pelo atual. Em momentos diferentes do tempo, mas ele continua lá. A verdade é que continua lá. Portanto, a questão de acelerar e de trazer este projeto para a ordem do dia ou de eventualmente, de alguma forma, conseguir
dar maior visibilidade e aumentar, no fundo, a urgência na sua realização, depende naturalmente de uma maior movimentação daquelas que são as autarquias que estão associadas ao troço do IC35. Repare, e aqui não há, até porque ao longo do IC35 há várias autarquias de várias cores políticas, inclusivamente, no caso concreto, até se considerarmos Valdecâmara, até do CDS, portanto temos autarquias do PS, autarquias do PSD, autarquias do CDS, portanto compete a estes autarcas, no fundo, unirem-se e, no fundo, fazerem o seu papel. Juntamente com a população. E da mesma forma que, se calhar, no anterior governo teriam que ser os autarcas do PSD e do CDS a fazer força junto do governo, que era, no fundo, da sua cor política, para a importância, realçar a importância do IC35, agora compete ao PS e às autarquias do PS também fazerem esse papel, autarquias e depois os restantes. E portanto, isto, exatamente, e portanto aqui, separando um bocadinho as águas, a ideia é, efetivamente, uma coisa é a dimensão nacional que isto tem e em que nós temos um problema que é, para o governo, é muito difícil prioritizar o IC35 face a outras estradas com outros constrangimentos. Porque, naturalmente, nós aqui, para nós é muito próximo, a questão da sinistralidade, por exemplo, afeta-nos diretamente. É um assunto que nos toca diretamente, a população vive aquele problema. Agora, também em Beja há sinistralidade no IC33, também haverá no IC8, perto de Castelo Branco, e, portanto, para um governo, do ponto de vista nacional, a priorização não pode ser feita dessa forma. Agora, mas nós vamos ajudar, Zé. Desculpa, força. Já estamos em cima do tempo, nós vamos ajudar porque a Fórum TV é da região Norte, Okay. E para nós interessa-nos a região Norte. Claro. Os colegas nossos têm outras televisões no Sul, também têm que transmitir isso, e para isso a Fórum TV vai ter um especial IC35. Nós, na próxima semana, vamos levar até si e até, se calhar, até quem governa, para ajudar, para perceber realmente, nua e crua, a realidade daquela estrada. Vamos falar com vítimas, não só de acidentes, porque não são só as vítimas de acidentes, não, claro. Os empresários também Não, os são empresários, vítimas, o cidadão comum também é vítima, portanto vamos falar com todos os utentes, ao máximo que pudermos, para que a mensagem seja clara e chegue até ao fim. Quanto a nós, já não temos mais tempo. Não, porque eu só queria dizer mesmo uma última frase, que é óbvio, e é o que eu estou a dizer, a nós toca-nos diretamente. Enquanto Secretário-Geral da Associação Empresarial de Penafiel, este é um problema que as empresas de Penafiel vivem, nomeadamente as que estão entre os rios, que estão mais longe dos acessos, e que urge resolver. Não é, agora, o que é preciso cabe depois às forças políticas locais e às autarquias locais, no fundo, conseguirem de forma unida demonstrar ao Governo que isto é uma prioridade. É que senão são eles a combater contra os outros. Claro, e não é isso a intenção. José, obrigado. Novamente, é sempre um gosto estar contigo. Este foi os 15 minutos a Zé Carmo desta semana. Voltamos na próxima semana e já sabe que você pode fazer parte deste programa ou deixar a mensagem por baixo deste programa e dizer qual é o tema que a gente queira, ou uma sugestão, o que quiser. Ou então, através do geral@forumtv.pt. Paulo Lopes, Pedro Silva e hoje com a nossa Ana Luísa a anotar tudo o melhor que se passou neste programa. Boa noite.